Tá Claro está começando. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Tá Claro, o programa que fala sobre saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Você sabe que me acompanha, que também falamos sobre saúde institucional, saúde social. E hoje estamos aqui com uma mega personalidade da área de saúde nacional, Dr. Saraiva Felipe. O currículo dele é extenso. E a gente vai ler um pedacinho só. Médico sanitarista, com mestrado na Fiocruz e doutorado em Ciência da Saúde pela UNB. Professor de Medicina Preventiva e Social por 40 anos na UFMG. Secretário de Saúde do município de Montes Claros, foi secretário de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, foi secretário nacional de Serviços Médicos do Ministério da Previdência e Assistência Social, foi ministro de Saúde no governo Lula, foi impulsionador de programas importantes, como o Aqui Tem Farmácia Popular e o SAMU. Sim, você que precisou do SAMU ou da Farmácia Popular ou do SUS, um pouco de Saraiva Felipe entrou em tua vida. Deputado federal por 6 mandatos e presidente da Comissão de Regulamentação da Emenda 29. Eu não sei o que é, em breve saberemos juntos. Um dos principais atores da reforma sanitária brasileira e do SUS. Estou aqui tremendo, doutor Saraiva, de emoção, porque sabemos que o senhor, no bom sentido, é um monstro da saúde nacional. Seja bem-vindo, é uma honra para nós termos aqui. Eu tenho certeza que eu deixei muita coisa de fora do currículo do senhor. Quer completar mais alguma coisa? Não, acho que está bom. Talvez eu só acrescentaria que fui presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Na verdade, o nome é Comissão de Seguridade Social e Família, era esse o nome, e da Comissão de Educação da Câmara. Eu deixei essa sucessão de mandatos em 2019 e continuo trabalhando em assessoria a projetos de saúde pública. Não para, né, doutor Saraiva? Não para. Agora me diz, o médico encontrou o político ou o político encontrou o médico? Não, eu acho que o médico acabou, ele constatando que caminhar na direção da política era uma forma de ampliar ou tentar ampliar a possibilidade da sua intervenção, mesmo no campo da saúde. Os meus mandatos foram todos vinculados à saúde, eu sempre fui da Comissão de Saúde, que se chamava Seguridade Social e Família. Depois a gente fala um pouco de coisas que eu consegui fazer também como deputado. Eu queria que o senhor contasse para nossos internautas e para mim também, como nasceu o SUS, porque a gente sabe que o senhor acompanhou de perto várias mudanças e vários anos as modificações do SUS. Como nasceu o SUS? Porque para mim, doutor Saraiva, eu acredito que para a maioria dos brasileiros, se não for o maior, é um dos maiores programas sociais do Brasil, arrisco dizer da América Latina e ouso dizer do mundo. Esse livro que você mostrou aí, Stael, na verdade, é uma história de 50 anos de construção do SUS. Todo mundo pensa, até os estudantes de medicina, o SUS nasceu com aqueles artigos da Constituição de 1988. Não. Pelo menos 30 anos atrás, as pessoas estavam trabalhando, desenvolvendo o modelo, para que pudesse, e trabalhando politicamente também, para que pudesse conseguir a adesão da maioria dos constituintes. Então, esse livro ele é resultado da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi junto à UNB, e conta esses 50 anos de trajetória. Eu poderia, se situando numa linha de tempo, vai de 1982 a 2022. Uau! Passando, inclusive, pela pandemia. Eu dei uma repaginada na tese, que tinha um nome muito acadêmico, e coloquei SUS, Conquista do Povo Brasileiro, narrativa de um sujeito em ação. Eu já tinha escolhido, isso há
muito tempo, antes da conotação política que foi dada a esse símbolo nacional, eu acho que o mais importante, que é a nossa bandeira, eu já tinha escolhido colocar na capa, porque você levantou aí a importância e o tamanho do SUS. O SUS, sem dúvida nenhuma, é a política social mais inclusiva que você tem no Brasil. Você não teve ainda um SUS da educação, muita gente pede isso. Você não teve um SUS da segurança pública. Em geral, o SUS é muito criticado e com razão, às vezes demora no atendimento, às vezes o paciente fica incomodado porque tem que esperar uma vaga de internação. E demora por quê, doutor Saraiva? Qual é o entrave? Porque, por exemplo, no interior brasileiro, eu não posso dizer se é a maioria, mas pelo menos em Minas Gerais, a maioria dos municípios repassam a administração do SUS para santas casas. Ou repassa para santas casas ou para as chamadas organizações sociais. Terceirizam a administração do SUS. As experiências que eu tenho acompanhado, Stael, não tem dado muito certo. Às vezes há um certo conluio, algum desvio de dinheiro. Eu prefiro a administração, sobretudo a administração ainda sobre a égide do poder público. Mas da prefeitura? Como que é a prefeitura? Da prefeitura. O SUS, a coordenação nacional, um dos princípios dele, primeiro é a atenção universal. Todos os brasileiros, inclusive os que têm plano de saúde, têm direito a ser atendidos pelo SUS. Da integralidade, ou seja, desde o primeiro atendimento até o atendimento mais complexo. Você tem, em termos de organização, o comando federal está centrado no Ministério da Saúde, o comando estadual na Secretaria Estadual e nos municípios, nas secretarias municipais de saúde. Quando eu passei pelo Ministério, rapidamente, que eu viajei para Washington, porque lá funciona a Organização Pan-Americana de Saúde, ou para a Europa, onde funciona a Organização Mundial de Saúde, eu era inquirido, as pessoas tinham interesse em saber sobre o sistema de saúde brasileiro em três coisas. Primeiro, que nós tínhamos uma cobertura vacinal invejável, de mamanda caducando, de crianças às pessoas mais idosas. Superior a essa cobertura vacinal de 95%. Depois nós vamos falar porque que deu um tombo. A outra coisa é que havia uma expectativa de que a AIDS fosse se difundir no Brasil. Essa imagem que se faz muito lá fora, de que o Brasil é um país com muita permissividade, e o Brasil encontrou meios que outros países não encontraram, de distribuir gratuitamente os medicamentos, de fazer uma propaganda, eu vou chamar propaganda explícita, porque... Nós viramos referência nisso. Referência internacional, para o uso da camisinha, o uso do preservativo. E a terceira coisa é que eles achavam muito complicado um país continental, das dimensões que o Brasil tem, como é que se articulavam as esferas do governo, tanto para fazer funcionar como para financiar. Com todos os problemas que nós vamos falar, o SUS não está pronto, mas eu vi alguns meses atrás uma cena que ela correu o mundo. Eram 2 pacientes, Stael, que foram trazidos nas macas com cobertores, devia estar fazendo frio, e colocados na calçada de um hospital americano. Porque lá não tem SUS, quem não pode pagar pelo atendimento ou diretamente ou através de um plano de saúde, não existe a ideia do direito. E é caríssimo, né? Não existe a ideia do direito à saúde. Se não é um direito, é uma mercadoria. Você tem que comprar de acordo com quem produz, pelo preço. Não existe isso. Eu entrei num hospital e, por ser humano, tem que me atender. Não, se não tem dinheiro... No Brasil, você dá cadeia se você negar o atendimento. A principal frase que está escrita na Constituição brasileira é que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Claro que
25%, um quarto dos brasileiros tem planos de saúde. A maioria desses planos são planos corporativos. É a empresa que patrocina, às vezes cobra alguma coisa do trabalhador, mas a empresa promove o plano de saúde para o empregado, para o colaborador e os funcionários. Nos Estados Unidos não existe. Muita gente fala, mas o Obama quer... O Obamacare é um fracasso. Não, né? mas não é um... O problema é o seguinte, o Obamacare não era criar um sistema de saúde público, criar hospitais públicos ou fazer convênio, não. A proposta era ajudar com dinheiro para que as pessoas pudessem comprar planos de saúde. Já era alguma coisa, parece que na época beneficiou 20 milhões de americanos que não tinha nenhuma forma de atendimento público e passou a poder comprar o plano. Mas aí veio o Trump, achou que essa filosofia de ajuda não estava correta dentro do que ele pensava, cancelou e essas pessoas voltaram para o limbo, não tem nenhum tipo de cobertura na área de saúde. Hoje se fala, depois do SUS veio o SUAS, Sistema Unificado de Atendimento na área de ação social, é o SUAS. Hoje eu estou achando interessante que está em discussão aí o SUS da segurança pública, que é fazer com que as 3 esferas de governo elas sejam obrigadas a trabalharem articuladamente para resolver um mal que uma esfera de governo, só o município, o governo federal, não vão conseguir. Mas isso que eu acredito que o internauta não entenda, e principalmente este ano, nós estamos em ano eleitoral, o SUS é um programa federal, sua gestão é municipal. É isso ou não? O SUS não é um programa federal. Por definição, na Constituição, o SUS é um programa tripartite. Inclusive o financiamento. Essa é uma ideia. Hoje os municípios gastam mais dinheiro com o SUS do que o governo federal. É preciso que o internauta saiba disso. Aí volta lá na tal emenda 29. É o que é a emenda 29. É isso. Ficou que o município tem que gastar 12% do seu orçamento com o SUS. O governo do... Não, 15%. O governo do Estado, 12%. E o governo federal tem que gastar 10% das receitas correntes líquidas. Ou seja, o governo municipal é o que mais gasta, embora a receita dele vá para outros cofres, basicamente. É um sofrimento para um prefeito. É um sofrimento, porque o prefeito tem que gastar 15% com a saúde, tem que gastar 25% ainda por obrigação constitucional com a educação. As prefeituras ficaram... Por isso, essa ideia de que o SUS é um programa federal era completamente errada. As prefeituras gastam mais hoje que o governo federal. O governo entra com o federal 10% das receitas correntes líquidas. O orçamento do Ministério é o segundo maior orçamento dentre os ministérios, são 230 bilhões de reais para 2024. E os estados, aí é que entra uma luta que eu conto nesse livro. E é bom repetir esse número, né? 230 bilhões de reais. Isso é o orçamento federal, que se soma dos estados e dos municípios. Então, o SUS custa muito, muito caro. Aí... Era para ser mais eficaz. Era para ser mais eficaz, mais eficiente, mas isso é uma coisa que a gente vê adiante. O que eu posso te dizer, quando eu fui secretário de Saúde do Estado de Minas, eu fiquei assim, realmente muito frustrado, porque como não existia essa pactuação no financiamento, o Estado não punha nada. Às vezes até mordia um pedacinho do que vinha do orçamento do governo federal. Mordia um pedacinho e não punha nada. Eu vi situações em que, no Rio de Janeiro, até o gasto com bandejões populares, restaurantes populares,
com praças esportivas, tudo entrava como contrapartida dos estados para o financiamento do SUS. Com essa emenda 29, com a regulamentação dela, eu fui o relator na Câmara, isso, primeiro, obrigou que os estados e os tribunais de contas dos estados acompanham isso, tem que colocar 12% e mais, Estael. Tem que colocar 12% e só valem ações finalísticas. Gasto com médico, remédio, funcionamento de hospital, funcionamento de centro de saúde. O que é ótimo, né? Porque afunila o leque, né? Não, porque era um absurdo. Era um absurdo. Então, Imagina exemplo, um parque numa praça entrar como... Contrapartida. Prestação de serviço de saúde. Então, essa mamata acabou. E esse livro está muito bem explicado. Ele está como é que chama a plataforma? Na Amazon? Na Amazon, ele está na Amazon, está na livraria. E para você que está em casa, o SUS, Conquista do Povo Brasileiro, Narrativa de um Sujeito em Ação, é uma narrativa que todos nós brasileiros temos que ler, reler e ter um livro de cabeceira. Porque quem usa o SUS nesse país precisa conhecer isso aqui. Até para conhecer os seus direitos. Até para conhecer os seus direitos para cobrar. É muito, muito importante. Eu confesso que eu fiquei encantada com esse livro, encantada. Me ensinou muito e virou realmente meu livro de cabeceira. Obrigado. Mas, então, o financiamento é tripartite. É importante que a população saiba disso. Não é um programa do governo federal que os municípios executam, não. É um programa com financiamento tripartite. Acho que hoje os municípios gastam perto do que gasta o governo federal, que tem, obviamente, com centralização tributária, tem a maior receita. Bom, mas falando popularmente, o dinheiro chega, tanto do governo federal quanto do governo estadual, chega no Tesouro Municipal. Chega. E se o SUS não está atendendo bem, nós podemos responsabilizar essa gestão municipal. Hoje, por exemplo, só para quem nos acompanha, aconteceu um caso curioso. Numa cidade aqui de Minas Gerais, tinha uma paciente com 20 dias numa UPA, já tinha feito exame, tomografia, computadorizada, ressonância, e estava lá, né? Não tinha diagnóstico fechado depois de 20 dias, não tinha diagnóstico fechado, não foi encaminhada para um hospital. Eu recorri ao promotor da cidade para que ele deu 48 horas para que o secretário municipal, sob pena de ser preso, que ele tomasse uma providência e que ele não ia aceitar mais o argumento que estavam faltando leitos. Estava faltando fechar o diagnóstico. Depois foi descoberto uma moça de 34 anos que ela tinha uma sífilis neurológica. Tinha sífilis, isso atingiu o sistema nervoso, estava com dificuldade de caminhar, bom, esses desdobramentos da doença. Então, o promotor provocou o juiz, que deu 48 horas para roubar uma vaga ou transferir para Belo Horizonte, porque tem um sistema também de regulação entre o Estado e os municípios. Quando eu fui secretário aqui, eu vou te contar, não tinha regulação nenhuma. Então, se eu quisesse internar, aí está só numa fase aí de dengue, eu podia internar minha família toda, eu não podia não ser prioritário, mas eu queria. Existia a possibilidade de furar a fila? De furar a fila. Não existia Hoje não existe fila. Mais? Hoje é difícil. Praticamente não existe. Porque a fila está toda na internet, na central de regulação. Se furar, eu posso pegar, olha, eu estou aguardando há mais tempo para fazer esse procedimento, alguém foi lá, passou na minha frente, olha, não está na lista não. Isso aí tem dado, eu tenho até dó de secretários municipais de saúde. É um portal de transparência mesmo. Não, e porque às vezes eles saem cheios de processo, deixa a prefeitura, mas cheio de processo, porque não tomou providência que o juiz obrigou, que o juiz pediu. Então, esse é um problema. O outro, você tocou nele. Tem SUS que em determinados municípios funciona muito bem. O prefeito é interessado, o gestor
é um técnico na área de saúde, pode ser médico, pode ser odontólogo, pode ser, mas é alguém que conhece a área de saúde e que está interessado. Tanto que a cobertura vacinal, às vezes, é péssima no município e ótima no outro município. Nós vimos isso na época da Covid, né? Às vezes tinha lugar que nós conseguimos a vacina mais rápido do que em outros municípios. Em outros municípios. Então, essa descentralização tem esse problema, porque vai depender do empenho, do envolvimento da equipe municipal de saúde e, em última instância, do prefeito. O prefeito está interessado ou não. Mas não querendo ser advogada do diabo, já sendo, doutor Saraiva, nós sabemos também que nossa realidade é... Bom, tudo bem, o município ele tem uma responsabilidade de 15%, não é isso? Sim. Mas existem municípios e existem municípios. Sim. E existem, inclusive, capitais. Nem todo município tem uma UTI, nem todo município tem um aparelho de ressonância. Então, acaba que aquele município médio, que tem certos equipamentos, ele vira um hospital regional. Sem ser, mas ele vira um hospital regional. E os outros prefeitos? Assim. Sim. Agora, os outros prefeitos continuam tendo que gastar o 15%. A minha pergunta é essa. Ou eles podem repassar da saúde deles para esse município regional? Pode. E passam, como se fosse um consórcio. Passam como se fosse um consórcio. Deixa eu te falar. Eu sou de um tempo que toda cidade, o menor município do Brasil está em Minas Gerais. É Serra da Saudade. Tem 800 e poucos habitantes o município. Todo município queria ter um hospital, queria ter um UTI. Você imagina Minas, 853 municípios. Não funcionaria Não, também, não né? funciona e não tem nem equipe. Quando eu era secretário, às vezes eu sofria, o deputado põe a faca no meu pescoço, querendo, por exemplo, um aparelho de tomografia para um município que não tinha 4 mil habitantes e não tinha nem... Não tinha um operador do equipamento não tinha nem condição de operar, nem médico para analisar. analisar. Não tinha. Então, isso aí foi racionalizado. Sabe? As cidades médias, elas são sobrecarregadas. Agora, elas têm o direito de receber pelos pacientes que as cidades absorvem. Isso até, eu acho que isso aí não é E recebe? Recebe. É normal cobrar isso do município? É normal o município encaminhar e depois ressarcir o fundo municipal de outro município. Por pacientes? Não seria uma taxa consorcial, não? Não, seria por paciente ou por gravidade do procedimento. Se você vai encaminhar alguém para fazer exame que você não tem condição, não é. Agora, se você já tem o diagnóstico e vai encaminhar para fazer uma cirurgia neurológica, tem que repassar um valor maior. Doutor Saraiva. Tem uma outra coisa, Estael. A gestão do SUS é um samba do crioulo doido. Ué, mas tem que ser, ué. E é por isso que o Brasil, aonde você vai, uma vez o presidente diz que o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Aí eu estou te falando como alguém que estuda isso. A China não tem SUS, tem 1,5 bilhão. A Índia até passou alguns bilhões a mais, hoje é o país vai, não tem SUS. Os Estados Unidos não tem SUS. Agora, o SUS não é uma invenção brasileira, não. Mas que é um orgulho, né? Eu tenho muito orgulho do SUS. Sabe? Assim, e outra coisa, que não funcione azeitado. Eu já disse que tem situações. Tem municípios aqui da região metropolitana onde eu fiz pesquisa e o funcionamento é muito bom. Tem municípios que não funcionam. Que não funciona. Por exemplo, tem município que tem cobertura vacinal boa, porque faz o que a gente chama de busca ativa. O último censo, Estael, ele é fantástico no seguinte: você pode pegar numa região geográfica, você tem quem mora em cada domicílio, de criança a pessoa na terceira idade, de criança a velho. Se eu tenho um centro de saúde tem que cuidar da saúde dessa região, eu tenho como fazer visita ativa, o agente comunitário de saúde, isso era feito. Eu acho que está meio precisando de um freio de arrumação para funcionar de novo. Por exemplo, os agentes comunitários iam até a casa
para poder cobrar. Olha, aqui ó, tem uma criança aqui de 3 anos, não compareceu para se vacinar no centro de saúde, ou consulta pré-natal. É um absurdo a pessoa chegar já... É porque depois adoece, a conta vai para o SUS? A conta vai para o SUS e é muito cara. É. Ou gestante que não faz nenhum controle de pré-natal, não custa nada. Às vezes até agenda e não comparece. Esse é um outro problema. Agenda, mas não vai, sabe? A estrutura é complicado. Mas o que... Mas existe uma fila, realmente, principalmente para cirurgias, de pessoas que Ah, esperam sim, existe. 2 anos, e às vezes em doenças graves, como a oncologia, É verdade. Nós temos que melhorar as isso. doenças cardíacas. E o senhor que veio, conhece por dentro desse sistema minucioso, diz para nós brasileiros o porquê dessa fila de espera, às vezes, não andar. E o que nós, como sociedade brasileira, poderíamos fazer para minimizar isso? Em qualquer lugar do mundo, por maior que seja a sua disponibilidade, os problemas de saúde são maiores do que os meios que você tem para solucioná-los. No momento, você tem um agravamento que, com a pandemia, muitos pacientes tiveram o tratamento, por exemplo, de câncer, né, o tratamento oncológico retardado, então entraram numa fila. O Brasil é um país que faz mais transplante público no mundo, mais do que os Estados Unidos. Só que você, por outras causas, por exemplo, gente que tem diabetes não tratada, pessoas que não cuidaram da sua hipertensão arterial, aí isso afetou o rim, e é muita gente. Então, embora nós tenhamos o maior sistema público, ou seja, o Estado pagando... Até a obesidade acaba se tornando um problema público, porque ela vai afetar outras coisas doenças. E vai parar lá no SUS. Vai parar no SUS. Então, assim, e outra coisa, eu vejo o Ministério Público, a Judiciária, como um aliado do SUS. Eu, às vezes, recomendo, mas não é um absurdo, é um caso grave. Tem um setor do Ministério Público que cuida exclusivamente de questões da saúde na área do SUS. Nem só do SUS, como de muitos convênios também, que estão aí negando exames. Negando atendimento, né? Restringindo atendimento. Exatamente. Você sabia que, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Se eu tiver que ser atendido, sofrer um acidente, sabe, que Deus nos proteja a todos, mas um acidente mais grave, eu tenho que ir para o pronto-socorro João 23 ou para o pronto-socorro do Hospital de Lomberes. Eu preciso dar uma entrada no pronto-socorro para depois dali? Não. Se você for para um hospital privado, pode ser o melhor da cidade, lá você não tem uma equipe reunida 24 horas... De traumatologia, de traumatologia, de cirurgia torácica, de hematologia, Você não tem. Até reunir essa equipe, você perdeu um tempo que pode ser fatal, você pode morrer, vir a morrer. Então, quando eu me lembro de algumas cenas, teve um acidente com o Luciano Huck, a Angélica, um avião... Sim, acho que eu me lembro disso. Qual é o primeiro atendimento que eu vi lá? Foi a ambulância do SAMU. Presta atenção, tudo que você vê na televisão... Né? Minha mãe ficou doente muito tempo. Ela tinha um plano de saúde. Eu não vou... E a gente precisa lembrar que SAMU é um sistema de atendimento público. O SAMU é SUS. Pois é. Essa pandemia nos ensinou alguma coisa. SAMU é SUS, Fiocruz vacina é SUS, Anvisa, que autoriza a vacina, é SUS, Butantan é SUS, isso tudo é SUS. SUS é tudo isso, sabe? Bom, mas então você pode observar que quem chega primeiro, eu estava falando, minha mãe ficou acamada há muito tempo, às vezes eu fiquei meio irritado com o plano, o SAMU chegava primeiro do que a ambulância do plano para levá-la ao hospital. Então, precisa melhorar. Aqui no final, eu uso um poema do Carlos Moura de Andrade e falo assim, e agora, José, para onde é que nós vamos? Está aí o que está. Primeiro,
O SUS está precisando de um freio de arrumação, sobretudo na atenção básica. Voltar a fazer essas visitas domiciliares para cobrar consulta de pré-natal de gestante, para acompanhar o calendário vacinal. Ainda bem que agora nós voltamos a ter esses condicionantes do Bolsa Família. Doutor Saravia, eu gosto muito dessa visão do senhor, porque eu nunca tinha pensado por aí. Nós brasileiros adoramos reclamar, essa é a verdade, né? Em qualquer país do mundo, um SUS seria aclamado de joelho. E no Brasil, a gente reclama, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos o direito de cobrar, não é do prefeito, do governador e do presidente da República, mas do semelhante, que ele tem a responsabilidade com a sua saúde, porque a sua saúde, ela interfere no andamento do SUS. Stael, na minha visão, o que tem de mais salutar no SUS é a cobrança. Eu gosto quando o pau quebra no Conselho Nacional de Saúde, quando os conselhos estaduais, sobretudo a parte, né, porque ele é paritário, que representa os usuários, representa a população, reclama, cobra do governador, cobra do secretário. O Conselho Nacional de Saúde, eu suava a camisa quando era ministro, porque era uma choradeira, uma reclamação, uma cobrança. Eu acho que isso é cidadania. Sim, agora Sabe? O senhor disse uma coisa que eu queria voltar. O senhor disse que a Santa Casa não seria o melhor gestor de um SUS, a prefeitura. Não é a Santa Casa. Eu não acho que a Santa Casa não seria o melhor gestor, não. Eu acho que a administração do recurso, eu acho Sim. que ela ser pública é melhor do que ser através da terceirização com organizações sociais. Olha lá no Rio a confusão que está tendo, é tudo em cima da saúde. Municípios que acabaram, entregaram, terceirizaram, depois descobriram que várias dessas organizações eram usadas para lavar dinheiro de tráfico, de crime, entendeu? Então eu acho que o melhor gestor tem que ser aquele que o prefeito escolhe, que ele é responsável. Por exemplo, quando eu fui secretário de saúde, ou ministro, ou secretário municipal, que eu fui também, eu sou responsável. Se uma licitação for mal feita ou ela for direcionada, eu respondo com o meu CPF. Mas o prefeito, ele sofre uma pressão da Santa Casa para terceirizar o SUS, né? Em geral, eles sofrem. A Santa Casa, querida, inclusive a de Belo Horizonte, que é 100% SUS, a Santa Casa aqui não tem nenhum convênio, ela é 100% SUS. Eu sou conselheiro da Santa Casa. Eu estimulei muito. Quando eu fui ministro, eu propiciei que ela fizesse uma reestruturação, tivesse uma enfermaria com 2 leitos em cada enfermaria por uma questão de asepsia, de higiene e asepsia. As Santas Casas são boas parceiras do SUS onde elas existem. Eu falo que é o hospital público e depois a Santa Casa, uma frase que eu criei, que elas costumam ser a própria extensão do serviço público na área de saúde. A Santa Casa aqui é 100% SUS. Outros hospitais do Estado também, sobretudo filantrópicos, Santas Casas, estão se tornando também 100% SUS. Ou seja, os leitos todos servem ao SUS. Não quer dizer que o município perdeu o controle, não. Eu não acho que precisa construir hospital municipal público para poder... Não. Às vezes tem parcerias público-privadas que funcionam bem. Aqui eu acho que o hospital do Barreiro, o hospital do nosso saudoso, querido, tem o nome do Dr. Célio de Castro, funciona com uma parceria público-privada. O que eu acho é que o gestor não pode se eximir, eu tomo dinheiro para lá e vocês resolvem. Não. Ele que é obrigado a coordenar. Então, as Santas Casas, elas não competem com o SUS. Elas são, lá, por exemplo, lá em Bom Despacho, na sua cidade, uma boa parceira do SUS. Sim. Entendeu? Assim, se já tem a Santa Casa, ela funciona bem, não tem por que você, ao invés de fazer um convênio com ela, você, como a de Montes Claros também, funciona muito bem, não tem por que você
construir um hospital, porque o hospital vai ser meu, da prefeitura, do estado, não. Se puder fazer parceria, sobretudo com as Santas Casas, e tem convênios com hospitais privados que funcionam. Eu vou contar aqui, Stael, eu sei que você que tinha que... Mas eu vou contar uma coisa interessante. Sim. Quando eu assumi o Ministério da Saúde, tinha passado um ano e existia já o programa Farmácia Popular. Quando eu fui ver, nós tínhamos, em um ano, 40 prédios que eram da Farmácia Popular do Brasil. Em um ano, 40 prédios. Eu tive uma ideia de ampliar essa distribuição através das redes de drogarias e farmácias. Como a Drogaria Araújo aqui, tem Pacheco, tem todas as redes no país. Eu apanhei, todo dia eu tinha que dar explicação na Câmara, porque uma parte, sobretudo do pessoal de esquerda, dizia que eu estava privatizando, repassando a farmácia popular para os tubarões dos medicamentos, com essas coisas assim, que as pessoas não pensam para falar. Eu já estava quase desistindo, porque estava apertado. Eu tinha desenvolvido no Ministério um sistema de controle dessa distribuição. Eu resolvi, como uma última instância, fui no presidente da República, era o Lula, e disse para ele, olha, eu estou desistindo desse projeto de distribuir medicamento através das redes privadas. Nós só temos 40 unidades, eu quero saber quando a gente vai cobrir o país inteiro. Se um ano nós só temos 40 locais de distribuição, ainda contei para ele, ó, lá em Belo Horizonte, eu como ministro, fui inaugurar uma farmácia, um prédio, que era lá no Barro Preto, na Avenida Augusto de Lima. E eu fiquei olhando ali, eu sabia quanto custava os medicamentos, perguntei a senhora, de onde a senhora vem? Você, eu venho lá do bairro Ana Lúcia, lá na divisa com Sabará. Eu falei, quantas conduções a senhora tomou? Eu falei, peguei 3 conduções, doutor, para chegar aqui. Eu fiquei com dó. O que ela tinha gastado de transporte era mais do que o medicamento que ele ia levar de graça. O óbvio seria. Aí eu fui no presidente e falei, olha, é um absurdo, mas eu vou desistir. Aí ele falou assim, mas você vai ter controle sobre isso? Eu falei, eu não, mas o Ministério vai. Lá tem o DataSUS que elaborou. Claro que pode ter sempre vai ter um desvio ou outro, mas tem jeito de acudir, suspender a farmácia. E a gente não pensa em política pública pensar no desvio, né? A gente pensa na maioria que dá certo. Você tem que pensar em como você vai impedir o desvio. Exatamente. Aí ele falou comigo, olha, mas isso é interessante, se eu estiver perto da minha casa, eu posso ir na esquina, pegar meu remédio de pressão? Eu falei, só pode ir lá pegar o remédio de pressão. Ele mandou marcar a solenidade. Aí fez a solenidade, eu saí do Ministério para disputar outro mandato. Entrou uma pessoa aqui de Minas, o Zé Genor, no meu lugar, ele era o secretário executivo enquanto eu era o ministro. Em um ano, nós tínhamos 40 mil pontos de distribuição. Porque essas farmácias todas, elas se credenciaram, preencheram uma documentação e passaram a distribuir. Vou te dar outro exemplo de parceria entre o privado e o público pode dar certo. Eu tomei a vacina quadrivalente da gripe, numa drogaria aqui. Eu não vou citar porque eu não estou fazendo propaganda de nenhuma rede. Eu tomei a vacina quadrivalente, não paguei nada pela vacina, paguei acho que R$12 para fazer a aplicação. O SUS já foi informado, que eu tomei essa vacina tetravalente lá. Imagina se isso pudesse ser difundido no país inteiro. Como seria mais prático? Com controle mais prático, que a mãe pegar um filho para levar lá no centro de saúde, se ela pode ir numa farmácia credenciada pelo Ministério e fazer a vacinação ali. Mas eu conto essa história aqui da dificuldade e de como foi importante essa decisão de trabalhar com o setor privado, os distribuidores de medicamentos, as farmácias, drogarias,
para que a farmácia popular chegasse no país inteiro, da Amazônia até o sul do Brasil, ela se espalhou. Chegou a ter 70 mil pontos. Parou durante um tempo, mas agora o Ministério está retomando o credenciamento de farmácias populares. Agora, quando o meu nome, porque eu não sei mesmo, meu nome está na fila de algum procedimento do SUS no município X. Se eu for no município Y, eu consigo fazer outra inscrição ou não? Meu nome está no sistema? Não, hoje você não consegue. Tem gente que vem me pedir, eu falo, não tem como assim. Olha, eu estou em um problema de saúde lá em Carmo da Mata. O município de referência é Divinópolis. A central de regulação de Divinópolis tem que ser informada. Se ela não tem condição de atender, ou porque não tem vaga, ou porque às vezes falta, não é o caso, não que Divinópolis tem uma medicina bem desenvolvida, mas ela não tem condição técnica de atender esse caso, ela pode referenciar para Belo Horizonte. Outra coisa, parou com trança de ambulância, porque só vem para Belo Horizonte depois que o leito for aberto para a central de leitos. Sabe? Porque senão era um... Imagina andar 300 quilômetros, chegar e não ter uma vaga no hospital. E eu vou te falar que acontecia. Às vezes acontecia até uma coisa cruel. Trazia o paciente lá do Jequitinhonha, um paciente grave, não tinha condição de resolver na cidade, passava por os municípios todos e colocava na porta do pronto-socorro ou na porta da saída, assim mesmo. Eu lembro disso. E era uma fotografia para um bom jornal, né? Aquele monte de ambulância. Porque o SUS precisa ser melhor gerenciado, ele precisa ter mais eficiência no gasto. A gente pode ter mais eficiência no gasto. Gastar com mais critério, ter protocolo para procedimento diante de determinada doença. Eu estou usando a linguagem mais clara aqui. Você pode fazer indicações, por exemplo, de certos procedimentos, só quando necessário, pode ser um parto, pode ser... Às vezes não adianta... Dependendo do estágio de avanço de um tumor, você vai fazer a cirurgia, não vai ter efeito nenhum, pode ser só apressar a morte ou o sofrimento do paciente. Ou seja, a gente pode ter mais critério. Acho que as equipes locais devem ser cobradas. Tem até um programa, até do governo anterior a esse atual, chama Previne Brasil, que é o seguinte: os municípios têm parâmetros para cumprir, sabe? Se não cumprirem, afeta o bolso, recebem menos. Ou seja, é uma forma de você... Claro. Quem for mais eficiente na vacinação, na consulta pré-natal, nas orientações, vai receber mais. Quem não for, vai... Isso aí foi uma boa coisa. Acho que esse programa pode ser aperfeiçoado, mas eu não acho que ele tem que... acabar, não. Pelo contrário, não pode acabar. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu não sei como está. Há um tempo eu pesquisei e tinha um projeto na Câmara para colaboração do SUS, a colaboração de coparticipação do SUS. O senhor é a favor disso? Não, sou contra. Sou. Não vou ser a favor disso, não. Quando na farmácia popular, logo que nós começamos, nós pensamos usar como fator moderador, pagar 5%, 10%, que é uma forma da pessoa não estocar medicamento em casa. Sobretudo no interior, eu fui médico, atendi pessoas, ali perto do filtro, ali que era um lugar mais fresquinho da casa, sobretudo no interior, estava ali vários remédios que a pessoa pegava, porque de repente pode faltar, bom, elas acabavam às vezes vencendo o prazo de validade ali. Então pensamos nesse fator moderador e alguns medicamentos continuam com esse fator moderador, alguns. Mas obrigar a população a ter coparticipação e atendimento hospitalar, bobagem. Ou exames. Quem cobra isso é plano, porque quando eu faço um plano de saúde, o plano pode falar, olha, aqui você vai pagar 5% ou 10% do valor do procedimento. Ou seja, para você não procurar o serviço sem uma necessidade real.
Um outro problema que é muito comum, nós estamos com uma sociedade doente, medicalizada, sabe, Stael? Sim. Então, uma boa parte das pessoas que procuram o centro de saúde, elas têm problemas que a gente chama de psicossomáticos. As dores, Sim. os sintomas, na verdade, os problemas são os sofrimentos da vida. Então, eu acho que tem que preparar as equipes do centro de saúde para fazer o acolhimento, porque é uma doença. Se eu procuro com uma depressão profunda, isso aí, inclusive com manifestação física, dor, é uma doença. Mas, muitas vezes, essas equipes, elas não têm condição de dar o acolhimento adequado e depois encaminhar para um serviço de apoio psicossocial. Tem que fortalecer, porque com a sociedade hoje, muito mais do que quando eu era bem jovem, por N razões, você aumentaram muito o consumo de tranquilizantes, até de drogas mais fortes, que tem a ver com eu vou chamar de desassossego da vida. É a pessoa, ela medicaliza o sofrimento e às vezes os médicos contribuem para isso. Nem quer conversar e já até é deprimida. Toca aqui logo um Rivotril, uma coisa que ela vai dormir, né? Bom, esse é outro problema. E outra coisa, está aumentando o número de pessoas que procuram centros de saúde com problemas mentais, né? E tem de tudo. Tem gente que procura porque é um atestado médico, aí tem que ver se precisa realmente, se tem algum problema de saúde. Mas o mais preocupante, eu acredito, são aquelas pessoas que estão aguardando em fila para uma cirurgia, cirurgia grave. Isso né? mesmo. Doutor Saraiva, como resolver essa equação? Não, tem estados que estão trabalhando isso. Eu acho que Minas Gerais não, mas São Paulo, por exemplo, você tem uma situação em que estão fazendo os tais mutirões, trabalhando até à noite para poder zerar essas filas. Por exemplo, na área de oftalmologia, são cirurgias que podem ser feitas com mais rapidez. Estão fazendo mutirões de tal forma, e está pagando os hospitais pagando os profissionais para fazerem essas cirurgias e diminuir essa fila. Agora, quando a cirurgia é eletiva, a fila tudo bem. Agora, quando a cirurgia não é eletiva, ela precisa ser feita, por exemplo, retardar uma cirurgia para um Explica câncer. para o nosso internauta a cirurgia eletiva. A eletiva é aquela que eu preciso fazer, mas eu tenho um tempo para fazer. Eu não vou morrer se eu não fizer até o mês que vem. E a cirurgia, a outra não. Por exemplo, eu preciso começar um tratamento de câncer, isso tem que ter agilidade, porque senão a doença se espalha, pode ter metástase, ela aparece em outro órgão. Mas o sistema oncológico do SUS, assim, ele tem uma certa eficácia, não tem? Ou não? Eu acho que bobagem. todos têm, não. Sinceramente, eu não sou... não acho que o SUS é vaca sagrada, não, que a gente não pode falar mal, não pode... Não, faz muita coisa para melhorar. O livro levanta isso. Aqui não é um elogio que o SUS... Não. É o SUS e seus problemas, mas antes com o SUS do que sem o SUS. Claro. Tem até uma frase de um sanitarista de São Paulo que ele fala o seguinte: ou é o SUS ou é a barbárie. Não, e pensar que nós já tivemos presidentes ou ministros de saúde que sentaram ali pensando em acabar o SUS. Até você imagina se não tivesse o SUS durante essa pandemia de Covid. Imagina, onde as pessoas iriam? De qualquer jeito, o SUS, quando esgotou os leitos, montou hospital de campanha e aqui, os leitos de UTI, por exemplo, da Santa Casa, aqui aumentou 50 leitos, depois mais 50, para dar conta. Você imagina, num país desigual, com tanta gente pobre, pensa que a renda média do brasileiro, a média não chega, é 2.000 e poucos reais, a renda média. Ou seja, tem gente que deve estar ganhando por dia aí R$150 ou menos do que Bem isso. menos. Então, essas pessoas iam para onde? Sabe, nos Estados Unidos, tem muita doença que se agrava
Porque como é cobrado mesmo, você vai lá, a conta chega. E se não pagar, o juiz da comarca manda penhorar seu carro, a casa, se a despesa for alta. Então, muita gente evita procurar o serviço de saúde, porque sabe que a conta é salgada. E nem por isso cuida da sua saúde, porque os Estados Unidos é um exemplo de país com obesos, com muito junk food, né, comida muito processada. A Michelle Obama tentou mudar um pouco isso, né? Com certeza. Ela conseguiu algum progresso. É algum progresso que depois vem outro presidente que acha que isso é uma bobagem, cada um come o que quiser, faça o que quiser, mas a conta chega na área da saúde, né? Mas o Brasil experimentou um pouco disso nos nossos jovens, né? Obesidade. O Brasil? É o refrigerante, que a gente nem vai falar o nome de nenhum para não dizer que a gente está perseguindo nenhum. O Brasil já tem 20... O sanduíche. Tem um prognóstico muito ruim para o Brasil, é que daqui 10 ou 15 anos nós poderemos ser, claro, vai ter mais obesos na Índia, na China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, mas nós poderemos estar entre os 10 países com mais obesos do mundo, e, sobretudo, recaindo na faixa mais jovem da população. Então, é importante... E tudo isso é um problema social. É um problema social e um problema que só vai piorar o atendimento da saúde. Porque além de virar um problema social, um problema para a pessoa, um problema psicossocial, porque ela vai sofrer bullying, ela é discriminada. E outra coisa, isso tudo vai desencadear em doença. A síndrome metabólica, e aí você vai ter mais infarto, você vai ter mais insuficiência renal, você vai ter mais necessidade de transplante. Então, além essa história de que precisamos fazer mais campanha para uma alimentação saudável, para as pessoas se mexerem, né? Eu estou falando aqui... E eu acho que tem mesmo, tem que fazer mais... Com certeza, por exemplo, eu faço pilates, eu comecei a sentir que eu estava fossilizado, a coluna com dificuldade. Então, isso tudo, acho que o SUS precisa trabalhar as suas equipes locais também para divulgar hábitos saudáveis de alimentação, de a prevenção, exercício, né, doutor? Agir preventivamente. Agora eu queria falar um pouco sobre o médico. O médico do SUS, ele reclama, doutor Saraiva. Ele reclama do salário. Com razão. Com razão, doutor Saraiva. Eu estava em Barbacena. Eu, para falar a verdade, eu acho que razão mesmo, tem o doente na fila que está esperando, sabe? Mas deixa eu falar um pouquinho do médico. Eu fui lançar esse livro em Barbacena, na Faculdade de Medicina. Era uma... Barbacena, Minas Gerais. Barbacena, Minas preciso Gerais. dizer que o programa de hoje é em Belo Horizonte, porque nós temos um programa em Brasília. Estou eu aqui na minha terra de novo, Eis do Sorriso. Eu fui lançar esse livro em Barbacena, e aí era o início da 15ª Conferência Municipal de Saúde e da primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador. Então, o médico lá levantou uma questão, eu não tenho como responder. Por exemplo, falar, eu posso provar que o juiz da cidade ganha R$90 mil. E o médico que trabalha no centro de saúde, que fez concurso para trabalhar lá, ganha R$8 mil por mês. Eu não tenho muito o que falar diante de uma né? É um absurdo, né? Eu acho, eu sou médico, assumo, sabe? Acho um absurdo. Eu acho um absurdo, por exemplo... Eu não posso achar nada, senão a gente é cancelado. Não, você não pode achar. Como eu acho que tem estados que, na época, hoje, resistiam a pagar o piso nacional para os professores da rede pública do ensino fundamental. Cá para nós, era na época, eu não sei quanto é hoje, R$1.900 era o piso. Tem estados que gritavam que não podia pagar esse piso, não. Mas eu queria saber quanto é que recebiam os promotores do Ministério Público desse estado, eu queria saber. Então, os nossos queridos juízes, com férias 3 vezes ao ano. Bom, o que eu estou falando é que as distorções são muito grandes. Também, olha, isso não é só no SUS, não.
Você teve uma greve em São Paulo, que eu acho que depois se politizou, mas o início dela é interessante para a gente pensar. Alunos de várias turmas da USP, elas estavam sem aulas porque eles fizeram concurso para professor, sobretudo na área de saúde, para médico, e ninguém apareceu para fazer a prova? Para a prova. Porque o salário era tão baixo, por exemplo, o professor ia começar como auxiliar de ensino 1. Mas os municípios sofrem com isso na área médica. Assim, tem município aí que está pegando médico no laço e não está conseguindo. Por isso. É porque o salário... Aí abre exceção, que o médico pode atender à noite. O salário, ou o médico cobrar. não quer ir lá para os confins do Brasil. Olha, então você tocou num ponto importante. Porque a gente sabe que uma carreira numa cidade grande, ou numa capital, o médico, além de ter o SUS, ele pode ter o consultório particular dele. Existe toda uma conjuntura, doutor Saraiva. Pensa uma coisa, ele tem mais tranquilidade para trabalhar. Porque o médico, por exemplo, um médico como aquele da pastinha do antigo, ele pode enfrentar qualquer problema, inclusive um que ele não tem como resolver. Eu tenho meu sogro era médico, o único médico numa cidade do interior na década de 40. Então, alguém apareceu com uma gangrena gasosa, tem um nome, eu esqueci aqui agora. Quando acontece isso, você tem que amputar a perna. Ele, na verdade, tinha formação em ginecologia e obstetrícia. Mas ele, na década de 40, medicina heróica. Nessa época eu acredito que médico era tudo, né? Tudo. Ele esterilizou um serrote, né? Cerrou a perna do sujeito. E ele teve que fazer anestesia com éter também, porque ele não tinha anestesista, ele era o único médico. Era isso, a pessoa ia morrer. Os médicos de hoje... cada um quer ter uma formação, claro, eu quero ser endocrinologista, eu quero... Sabe? Então, eles têm uma formação, eles sofrem muito no interior com problemas que eles não estão preparados. Tem que fazer, por exemplo, Mas aqueles médicos do passado também não estavam, se prepararam. O caminho se faz andando, doutor Saraiva. Eles se prepararam, mas a turma de hoje não quer fazer essa medicina heróica, que coloca o paciente em risco, né? Por exemplo, entubar. Numa cidade do interior... Também hoje é tanto processo que a gente tem até medo de caminhar, né? Numa cidade do interior, eram 11 médicos num hospital. Nenhum dos 11 médicos sabia entubar, eu fiquei abismado. A cidade fica na beirada de uma rodovia, Sim. Fica na margem de uma rodovia e ninguém sabia entubar. Olha para você ver a gravidade da situação. Quem precisa de intubação provavelmente não vai ter tempo para ser removida para um centro maior. Então, essa questão de salarial, não é só do médico, eu vou colocar da equipe de saúde. É uma coisa que tem que ser vista. Eu sei que, mas aí é grave, porque é muita gente, tem salários diferentes para o médico federal, para o médico estadual, para o médico municipal, mas esse é um problema. E eu queria falar uma outra coisa. O Brasil tem médico. A Organização Mundial de Saúde recomenda, nós temos 3,5 médicos para cada 1.000 habitantes. O Brasil Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. O Brasil já tem 576 mil médicos. Quando eu me formei, há muito tempo atrás, 47 anos atrás, o meu CRM não chegava a 10 mil. Como não tinha nada informatizado, é possível que 30% desses médicos tivessem morrido, não tivesse. Então, Minas Gerais inteira tinha 6.500 médicos. Hoje, em Minas Gerais, já está 180, quase 200 mil o número de CRM. Só que tem regiões, eu vi dados da Amazônia, do Maranhão, que não tinha nem um médico por 1.000 habitantes. Eles estão concentrados em cidades maiores e quase que numa faixa litorânea, ou seja, tem que descentralizar esse pessoal, tem que criar estímulos para que eles atendam na aldeia Yanomami, que atendam no interior do Brasil.
que seria o salário? Né? Nós estamos em Minas, eu vou fazer uma comparação. As mineradoras, por exemplo, quem é que quer ir para o meio da floresta amazônica minerar? Quem ganha bem. Quem ganha bem, mas aí tem uma observação. Às vezes a pessoa lá, ela não ganha bem o salário, não. Ela ganha bem pelo ouro clandestino que ela extrai, pela árvore que ela derruba e vende. Mas nós estamos falando assim, do funcionário mesmo, da mineradora. Ele tem um bom salário, ele tem um bom alojamento, ele tem um bom trânsito para ir para a cidade. Mas as Ele vai. clandestinas- Agora, e o médico? As mineradoras clandestinas, elas pagam de outra forma. Né? E uma boa parte na região amazônica, hoje Minério é algo que é melhor a gente não falar, É né? melhor Ainda não mais que falar. nós somos mineiros, é melhor não falar, né? É um pecado, é um absurdo. E como fazer para pagar médicos, um município que, na verdade, ele não tem receita, como é que faz? que a receita é baixa. É usar, o Ministério tem formas de repasse que contemplam a equipe. O problema é conseguir atrair os médicos, fazer uma composição salarial de tal forma que ele receba alguma coisa que... O médico é um cidadão como outro qualquer. Ele vai ter filhos, vai ter que educar os filhos, vai ter família, Precisa a da maioria escola, vai precisa... da escola. Claro. Então, assim, eu tenho colegas que eu sei que vivem uma situação dificílima. Inclusive, na velhice, só tem uma aposentadoria pública, alguma coisa que é pequena. Então, mas esse é um problema geral do Brasil. A remuneração... Eu acredito que no Sudeste não sofra tanto com a dificuldade de se contratar um médico. Eu acredito que não. Estou perguntando. Por exemplo, um médico em uma mais do que cidade para o média... Norte ou para o Nordeste. É isso mesmo. Aqui, por exemplo, o médico vai para uma cidade do interior, ele vai trabalhar no SUS, mas ele não tem dedicação exclusiva ao SUS. Então, ele trabalha um período dele à noite, por exemplo, o atendimento ele pode cobrar. Então, ele tem formas de... Ou ele vai atender num distrito, ou vai atender... Ele cobra, em geral, cobra. Isso, eu estou falando o que acontece. Sim. Porque a remuneração do serviço público é insuficiente para ele ter uma vida decente. Então, é isso. E eu pergunto para o senhor disse que escreveu esse livro até 2022. 22. O que o senhor acha que hoje, na situação do SUS no Brasil, precisava de melhorar? Primeiro é o seguinte... Porque a gente recebe tem uma coisa muito, que eu doutor assusto, Saraiva, Israel. reclamações de fila. É assim imbatível, é a fila da cirurgia, a fila da consulta, as 3, 4 horas de espera no ambulatório, ou mesmo no que era para ser um pronto-socorro, um pronto-atendimento. Esperar com dor 4 horas não é fácil. Não, é duro. Primeiro é o seguinte, às vezes eu ouço estarrecido. Nós demoramos, o SUS ele foi instituído na Constituição de 88, ele começou a ser efetivado com as leis 80, 80, 81, 42, eu conto até uma certa participação minha na elaboração dos textos dessas duas leis, e ele continua sendo em construção, não é nada acabado. Primeiro, eu fico estarrecido quando eu vejo propostas, mesmo do governo atual, de que uma solução para o equilíbrio fiscal pode ser acabar com os pisos de investimento federal, o investimento público das 3 esferas, na área da saúde e da educação. Eu não acredito que isso prospere, não tem nada a ver com o atual governo fazer uma coisa dessa. Acho que isso é um absurdo, não vai acontecer.
Segundo é o seguinte, ainda que se tenha recurso, para você prestar um atendimento em todas as áreas, a tempo e a hora, você precisaria ter mais recursos na área de saúde. Mais recursos. Países que têm atendimento público integral, em geral, gastam 70% do recurso do sistema de saúde é público. O Brasil tem um SUS que, teoricamente, atende todo mundo. Alguém pode ter plano de saúde, pode ter ressarcimento depois, mas é atendido no hospital. Então, para atender 100% da população, o Brasil gasta atualmente pouco menos de 40% de recurso público com o SUS. Pensa bem, 60% para atender 25% da população com o recurso de planos de saúde, de pagamento direto, são dados à Receita. Para atender 60% e 40% de recursos para atender, aí públicos, das 3 esferas de governo, para atender 100% dos 200, eu vou arredondar aqui, para os 210 milhões de brasileiros. Então, aqui... Mas para não ficar no recurso, o SUS sempre foi subfinanciado, tem que dar que eu chamo de freio de arrumação no sistema de atendimento. Tem muita eficiência no gasto, você pode poupar, direcionar melhor esses recursos, e eficiência na cobrança dos secretários municipais, do secretário estadual, do ministro, com a produção de serviços e com a ênfase no que você me falou várias vezes aqui, na prevenção. Exatamente. Buscar crianças, idosos, isso tem como ser feito. Eu fiquei feliz, há pouco tempo eu descobri, que eu não sabia, que a antroposofia entrou no SUS, é uma medicina maravilhosa, preventiva. É uma das práticas integrativas de cuidado da saúde. Eu falo sobre isso aqui, eu também sou adepto de que você tem que oferecer o melhor de vários sistemas de saúde para a população. Então tem que dar um freio de arrumação nas 3 esferas, no Ministério da Saúde, estabelecer prioridades mais estritas, não pode ter uma porção de prioridade que acaba sendo prioridade nenhuma. E cobrar mesmo, cobrar por produção, senão não vai adiantar. Pode até aumentar o dinheiro, mas se você não tomar as rédeas da administração e julgar pesado, isso não vai adiante. E eu coloco aqui algumas outras coisas que o SUS vai fazer. Por exemplo, retomar o que eu chamo, não é o que eu chamo, é como se chama, é o complexo industrial farmacêutico. Durante a Covid, a pandemia, muita gente pergunta, Sara, por que o Brasil não produz IFA? Né? Fez o brasileiro voltar os olhos para a necessidade das pesquisas. Vem da Índia, por quê? Não tem condição. O insumo farmacêutico ativo? Tem. Mas nós fomos, como boa parte do mundo, abrindo mão. Isso pode fazer na China, isso pode fazer na Segmentamos Índia. O mundo, né? Porque lá é mais barato. É igual produzir respiradores. Depois que apareceu a necessidade, tem empresas que se adaptaram rapidamente para produzir respiradores. O Brasil, não é o Brasil. Eu confesso que nós, brasileiros, não sabíamos disso, que respiradores tinham que vir. Eu até nem lembro qual país, mas... O Brasil comprava respiradores na Ásia, sobretudo na China, não podia pousar o avião nos Estados Unidos. Máscaras, doutor Saraiva, máscaras, nós ficamos reféns da China. Pois é, mas você entende que não é porque nós não tínhamos condição técnica de produzir. É porque produzir na China, a mão de obra mais barata, custava mais barato, para que fazer respirador? Foi mais prático. É uma praticidade que deu como uma bomba na cabeça de todo mundo. Até os Estados Unidos, o presidente da época ameaçou sequestrar máscaras, respiradores, compradas por outro país, se fizesse escala em aeroporto americano. É ridículo. O mundo assim, se viu
além da pandemia, um pandemônio. Exatamente. Um pandemônio. Então, nós retomarmos a capacidade de produção de medicamentos, a produção de equipamentos essenciais como esse que nós vimos, que a pandemia... E outra coisa, se preparar, porque não é fora de propósito, nem é catastrofismo, nós prevemos que outras pandemias virão. O homem está invadindo aí a biosfera de onde circulam vírus que podem se adaptar, esses vírus, e provocarem novas pandemias. Que é uma realidade óbvia. É uma realidade. Nós recebemos aqui um paranormal e ele, inclusive, ele trabalha junto com o governo do Japão para prever terremotos. Então, não é nada do outro planeta, não, uma coisa bem científica. E dentro das previsões dele está mais uma pandemia em 2025. Eu estou vendo falar aí que alguns mamíferos no Brasil já estão aparecendo com, eu acho que é H1N5, que é o vírus da chamada gripe aviária. Quando eu passei pelo Ministério, foi um auê, porque se previa que nós teríamos aqui uma epidemia, né? Não sei se fosse o mundo inteiro, seria pandemia, mas de gripe aviária. Isso, tivemos alguns casos constatados só em aves, mas acabou que não chegou. Mas agora já apareceram mamíferos aqui na América do Sul contaminados com o H1N1. Não, essa é a influenza. É H1N5, é isso mesmo, gripe aviária. Eu acho que é isso, é H1N5. Então, assim, até por isso... Está chegando perto. Está chegando perto. Até por isso o SUS precisa se preparar. Ou seja, além de mais dinheiro, usar bem o dinheiro, cobrar, ter um sistema de protocolo e de cobrança, sobretudo das equipes locais, na questão da prevenção. Qual o principal fiscalizador do SUS? O Ministério Público? O Ministério Público, se for acionado, ele investiga. Ele cobra. Por exemplo, nesse caso, hoje... Mas nós temos um órgão de fiscalizar o SUS? Nacional, estadual? Nós temos. A AGU fiscaliza o SUS, mas aí cai no sistema, doutor Saraiva. Para fiscalizar, o Ministério também tem uma área de auditoria. Sabe, essa área pode funcionar, né? A auditoria do SUS. E cobrar dos municípios. E o cidadão, também. né? O cidadão, quando ele faz sua cobrança municipal, ele costuma ser mais feliz do que uma cobrança e outra nacional. Coisa, eu não vejo o Ministério Público, o Judiciário, como incomoda. Não, incomoda se não está funcionando, o cidadão tem que ter um canal efetivo para ir reclamar e fazer funcionar. São os valores, né? Onde o Ministério Público é incômodo, não é o Ministério Público que é incômodo, não é a Justiça que é incômodo. O incômodo é o desvio, a corrupção, a prevaricação, tudo que o Ministério combate. Hoje eu cobrei, não era nem desvio, corrupção, hoje não. Foi o fato de que a paciente estava 20 dias sem diagnóstico, sem nada, estava posta lá, piorando, e sem ninguém fechar um diagnóstico, sem ser encaminhada para um hospital. Parece que cobrou no instantinho, foram analisar os exames e chegaram a uma conclusão sobre a doença que ela tinha. Pois é, e isso me cai numa pergunta pessoal, doutor Saraiva. Ser povo não é fácil, mas ser político não é também não. A gente que trabalhou muitos anos direto com políticos, a gente sabe que a verdade é que a vida deles não é muito fácil, não. E aí eu lhe pergunto, é também uma cachaça. E o senhor saiu da vida política. Eu não saí da vida política, porque ninguém sai da vida política. Eu saí da vida de disputas eleitorais. Eu já fui assim, estimulado aqui e ali, você podia, não podia, não posso mais, não, já pude. Fui deputado não por quer mais, 24 anos.
Não, acho que eu já dei a contribuição que eu tinha que dar nessa área. Eu estou trabalhando muito mais com questões técnicas, as questões de pesquisas referentes à saúde. Eu estou muito enfronhado nisso. O que eu não me disponho mais é ser candidato, eu não quero mais. E acho que dei a minha contribuição, que eu não seria, eu não faria mais diferença se fosse eleito, embora tenha muitas críticas a como o Congresso está atuando hoje. Assambarcando, tomando o Executivo, inclusive recursos que deveriam ser canalizados pelo Poder Executivo das 3 esferas em aplicações prioritárias, e não aplicações como uma miríade de obras ou de pequenas obras que não sei se... Aí você pode perguntar, vem cá, mas você foi deputado? Quando eu fui deputado, não existia isso, não. Só emendas regulamentares, que tinha que apresentar projetos ao Ministério. Depois começou a aparecer. Tem emenda de comissão, emenda de relator, emenda de bancadas regionais. É a remenda, né? Hein? É a remenda. É a remenda e arrebenta a capacidade de utilização racional dos recursos, utilização planejada. Então, eu acho que o Congresso ganhou muita proeminência, muito poder, mas uma hora isso vai ter que ser pensado. Como é que a gente equilibra isso? No regime democrático, o diálogo, tem que respeitar os poderes, mas pode chegar a uma situação de o governo ficar numa posição muito difícil em relação aos investimentos que precisa fazer, inclusive na área de saúde. Eu queria perguntar para o senhor, esse ano é um ano eleitoral. Sim. É o ano que, em alguns municípios, os deputados voltam, né? Até ganhou um apelido, o deputado Copa do Mundo, aparece de 4 em 4 anos. Isso é uma realidade do Brasil inteiro e nós temos parlamentares assim, infelizmente. Prefeitos candidatos à reeleição, vereadores, que também não foram tão presentes junto à população. Eu acredito que o advento da internet ele veio clarear e esclarecer. Né? Não é só o Tá Claro que se propõe a esclarecer a população, e a população se tornou mais presente na política brasileira e, com isso, mais exigente. Palmas para nós, porque é isso mesmo, esse é o caminho, de nos tornarmos mais exigentes. Mas eu queria que o senhor falasse diretamente para esse candidato, não ao candidato à reeleição, o candidato que está aí querendo um novo mandato, um mandato para prefeitura, na área de saúde. Porque a área, para mim, e eu acho que para qualquer pessoa, a área de saúde ela é a mais importante. Porque o que adianta o morto não estuda, morto não precisa de segurança, morto não precisa de trabalho. A realidade é essa. Né? Então, o que fazer? Como atender a população depois de uma campanha ganha? Porque a gente é candidato, tem mil programas, mas depois que vira prefeito, tem 1000 obrigações. Como realizar na saúde? Qual o conselho que o senhor dá? Não é conselho. O que eu acho é o seguinte, se você fizer pesquisas hoje, tem 2 áreas que sobressaem. Eu acho que a educação é um problema muito sério do Brasil, mas as 2 áreas mais salientes são a área, em pesquisa, da saúde e segurança pública. Então, eu acho que o que a população tem que cobrar, porque tem aí, em épocas de eleições, sobretudo municipais, você tem comício, reuniões com candidatos a vereadores, com vereadores que querem ser reeleitos, com novos candidatos, com candidatos a prefeito, tirar deles um compromisso claro com essa área da saúde. Apresentar os problemas, olha, aqui a fila não anda, o hospital tem condição de... O que o senhor vai fazer? Tem prefeitos aí que conseguiram fazer mutirões de fim de semana, às vezes até à noite, e conseguiram diminuir essas filas e voltar a uma situação pré-pandemia, porque a pandemia também acumulou tudo.
os hospitais passaram a atender, muitos deles, exclusivamente a avalanche de doentes graves, que é uma pequena parcela, mas o número de casos era tanto que os que precisavam de hospitalização também cresceu. Então, assim, é cobrar dos candidatos claramente o que eles podem fazer. Por exemplo, o posto de saúde do meu bairro não funciona, o centro de saúde. A UPA não sei de que, está ruim. A gente fica lá 4 horas, não está sendo atendida. Eu acho que essa é a hora da população cobrar. Sabe? Hoje é fácil você cobrar, é fácil você registrar a cobrança que você fez. Onde é que o político está hoje? Tem um celular por ali. Acho que a internet, as redes sociais, elas vieram para estimular o debate, se bem que às vezes me assusta a quantidade também de fake news, de tudo que é lado, sabe? Não estou aqui... Sim, É um sim. absurdo. Você, por exemplo, está fazendo um programa aqui, né, que eu estou tendo a honra de participar, Estael. Está claro? É para esclarecer. Está claro, precisa clarear. Sim. Né? Agora, tem muita... Numa eleição estadual e federal, você tem pouca possibilidade de cobrar problemas locais. Pode cobrar que a saúde é um problema nacional, o que o candidato... Mas a hora da cobrança, do funcionamento que me interessa, aonde eu vou, onde eu levo meu filho, é na eleição municipal. Pegar os candidatos, olha, o que você vai fazer? Você foi vereador, representava nosso bairro aqui, mas a saúde continua muito ruim. Então, vale a pena votar nesse candidato? Então, acho que essa é a hora de... Esse vai virar um corte nacional, né? Do senhor dizendo isso virou um corte, né, Marcelo? Nacional. Eu acho que é isso. Porque é isso mesmo. E cobrar. E procurar conhecer mais, querida, que lê um pouco mais sobre saúde. Esse livro aqui vale muito para quem está interessado. Para profissional de saúde, acho que é uma coisa importante. Até para conhecer a história do SUS. Eu fico satisfeito porque em todos os concursos na área da saúde, 25% das questões são sobre o SUS. São as questões onde os estudantes mais afundam. Porque a maioria, assim, não está interessado, não. E não querendo lhe dar uma saia justa, mas já dando. Nós estamos chegando ao fim e eu gostaria de saber da sua opinião no Programa de Saúde Nacional. Do atual? Do atual governo nosso. Acho que, primeiro assim, eu respeito muito a ministra, a história dela. A Fiocruz é a instituição que tem mais visibilidade internacional das instituições do Brasil, mas eu recomendaria que ela desse uma sacudida no Ministério. Tem que ser de cima para baixo, porque só ela pode determinar, mas também de baixo para cima. Isso aprimorar os mecanismos de aprimoramento e cobrança. O Ministério tem instrumentos para isso, porque em pesquisas, tem uma pesquisa feita pela UFMG, na verdade era sobre hesitação vacinal. Essa coisa de que campanha contra a vacinação, que se a pessoa vacinar vai ficar doente, mostra o seguinte, isso existe, mas 20% das situações. No restante, o que já foi muito ativado, valorizado, visita domiciliar, não ficar dentro do centro de saúde, buscar a gestante, buscar os velhos ou crianças para se vacinarem, isso está meio parado, devagar. Então, eu acho que precisa desse freio de arrumação. O Ministério tem condição de ele ser o promotor disso e cobrar também das outras esferas de governo. Essa história de pagar, você premiar os municípios mais produtivos, os que cumprem
as metas, várias, seja de vacinação, as metas de saúde, visitas domiciliares, eu acho que isso aí tem que ser aprimorado e é assim mesmo. Se eu não funciono, eu tenho que receber menos recursos do que quem funciona. Então, o que eu acho é que eu tenho consciência da boa vontade do Ministério, do comprometimento, mas às vezes tem que tomar medidas mais objetivas e mais duras para que as coisas aconteçam aonde o povo está precisando, né? Na periferia do sistema. Se funcionar bem a periferia do sistema, você tem menos gente demandando internação, demandando ações mais caras, mais custosas e outros níveis de atendimento. Eu sei que o senhor conhece bem Brasília, e como esse programa ele atua no Brasil inteiro, mas principalmente no Distrito Federal e em Minas Gerais. Nós temos o Hospital de Base em Brasília, que é o nosso João 23, vamos dizer, que é um hospital bom, de referência. Eu mesmo quebrei meu tornozelo, fui para lá e fui bem atendida. E nós temos em Belo Horizonte o nosso João 23. Mas eu não sei postos de saúde em Brasília, que eu não precisei ir em nenhum, mas em Belo Horizonte eu já precisei, já passei por alguns que não funcionam. Como é que está a nossa questão de saúde em Belo Horizonte? Porque a gente fala do interior, mas Belo Horizonte... Tem que padronizar com protocolo e estabelecer um sistema de comparação e cobrança. Tem que fazer isso. O SUS está precisando que se faça isso nesse momento para que ele possa ser mais reconhecido. Claro que teve alguns deputados que falaram em acabar com o SUS, em isso Nem gosto de ouvir isso. Não, a população não gosta. Não teve um senador ou deputado que concordou, sobretudo depois da pandemia, as pessoas aprenderam que sem SUS elas não têm para onde ir. É como se estivessem sufocadas. Agora, eu apresento aqui no livro críticas e o que a gente pode fazer para melhorar. Eu já falei aqui, o SUS não é algo acabar, numa vaca sagrada, todo mundo tem que bater palma. Não. Ele funciona de forma... Ele não é uma vaca sagrada, mas ele é aquele familiar da gente que vai até o fim da vida. É isso aí. Não é? Com Agora, seus problemas, seus altos e baixos. É isso aí. O que eu acho é que a cobrança da população, nos vários canais que ela tem, pode ser nos conselhos municipais, os conselhos estaduais, o Conselho Federal, pode ser agora na eleição, que hora boa para nós cobrarmos dos prefeitos, e às vezes cobra de forma específica. Olha, o centro de saúde aqui do meu bairro está funcionando, não. E não só cobrar, como ter um alerta, né? Foram 4 anos para essa prefeitura mostrar que veio. É isso aí. Eu acho que é uma oportunidade. E se não fez em 4 anos, será que nós vamos fazer em mais 4? Eu não vou entrar nessa questão, não. Não é? Mas é isso, Tael, viu? Olha, doutor Saraiva, a gente está falando de saúde e vamos falar aqui da minha água. Não sei se o senhor conhece. Mário Campos, o senhor deve conhecer. Mário Campos, eu já até fui bem votado em Mário Campos. Pois é, Mário Campos é a cidade que abriga a fonte de água Boá. Nossa patrocinadora aqui. E, segundo a Boá, é a maior vazão de água do planeta. Ela perdia só para uma fonte na Polônia. E o que eu acho mais incrível é o pH da água, que também ele está na sua tá no nível correto, no nível correto de excelência. E para você, a água é vida. Água mineral no Distrito Federal é questão de sobrevivência, né? Verdade. Porque não tem jeito de viver sem água. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente tem a alegria de ter uma boa água, né? Nós temos muita água e boa água, mas temos também a Boá, que está conosco toda semana, e espero que esteja com você aí também na sua casa. Eu quero falar deste livro novamente, não estou fazendo uma propaganda de um livro. Olha, Editora Ecos. Essa editora trabalha com a Universidade de Brasília, que foi onde eu defendi a tese de doutorado minha. Ah, sim. E a você aí,
que está em casa, como adquirir esse livro do SUS, na Amazon. Na Amazon, sim. Temos Nas livrarias Cultura, é isso? Nas livrarias Cultura. E na cooperativa médica, ali junto à Faculdade de Medicina da UFMG. E é um livro para o cidadão, é um livro para o médico, é um livro para o político, é um livro para o brasileiro. E é um livro também para quem quer aprender com o SUS para levar para o seu país. Doutor Saraiva, alguma coisa que o senhor queira falar? Não, que não abordamos? Queria agradecer, eu queria parabenizar a forma leve que você leva esse podcast, de tal forma que a gente realmente conversa. Eu estou me sentindo aqui à vontade. Não, em nenhum momento fiquei preocupado com esmerilar a fala. Falei da forma mais simples, da forma mais direta, e espero que tenha contribuído para esclarecer sobre a conquista que é o SUS. É uma conquista social importante do povo brasileiro, mas também, como eu faço no livro, apresentar os problemas e caminhos para que ele possa melhorar e que você possa ser melhor atendido. Então, se está claro isso, eu estou feliz com esse convite da Estael e queria parabenizá-la pela condução da conversa. Muito obrigada pela presença do senhor. E você não se esqueça, tá claro mesmo, né? Está claro. Este ano é o ano de você dizer o tipo de SUS que você quer o ano que vem, o tipo de município que você quer. Porque depois, meu amigo, de jogar seu voto ali, são 4 anos de alegria ou de penúria. Você escolhe, não se deixe enganar, ouça o Tá Claro, que a gente está aqui para tentar te ajudar e combater as fake news. Muito obrigado para você que ficou até agora nos ouvindo. Esteja sempre conosco. Fui!